O mês de março traz datas muito importantes para lembrarmos do cuidado que devemos ter com o meio ambiente. Hoje, por exemplo, é o Dia Mundial da Água. Ontem foi Dia Internacional das Florestas e na semana passada tivemos o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. Mas qual é o papel da igreja quando o assunto é meio ambiente? Vai falar conosco o ambientalista cristão Paulo Souza Neto, nosso convidado de hoje para esse bate-papo tão importante. Paulo, seja bem-vindo ao programa Pai Eterno. Agradeço a você e também acolho a Caísa, que conosco conduzirá essa entrevista. Para mim é uma alegria, obrigado. Um grande abraço a você, a Caísa e todos os telespectadores da TV Pai Eterno. Para a gente começar aqui, Paulo, eu pergunto para você, que já tem uma caminhada de igreja, que conhece bem o posicionamento cristão, como também conhece as questões ligadas ao meio ambiente. Como é que a igreja tem se posicionado à frente, diante das questões ambientais? Qual a avaliação que você faz do papel da igreja? Há muitos anos, seja através da campanha da fraternidade, seja através dos documentos e uma força simbólica muito grande, nós tivemos com a Laudato Si, do Papa Francisco, que chamou a atenção de uma vez por todas para a centralidade do respeito, do cuidado para com a água, para com a terra, para com a floresta, para com o clima. Ou seja, a igreja, ela vem se posicionando na última década com muita clareza sobre a importância da defesa da criação, a importância da defesa dos valores da criação. E os valores da criação é a água, é a terra, são os lagos, os mares, são as criaturas de Deus. O Papa Francisco ontem, na oração mariana do Ângelus, chamando atenção para o Dia Mundial da Água, disse, olha, água não é mercadoria. E o Papa, ao dizer isso, ele está dizendo, olha, o postinho de saúde da esquina não pode cobrar pelo atendimento. Assim também a água. A água é um valor para nós cristãos, simbólico, divino, mas para toda a humanidade, um valor para a vida. Então, eu penso que na última década, Padre Hélito e Caísa, a igreja tem se posicionado com muita firmeza, com muita clareza. O Sínodo Amazônico, agora há pouco, expressou isso. A defesa dos biomas brasileiros nas campanhas da fraternidade tem deixado tudo isso muito claro. Portanto, é com alegria que eu vejo que esse tema veio para ficar entre nós. Ô Paulo, e esse envolvimento da igreja, de uma forma especial, o envolvimento do Papa com as questões do meio ambiente, com todas essas questões, qual que é, na sua opinião, o peso que tem diante da conscientização do povo em relação ao cuidado com o meio ambiente? Caísa, eu disse hoje pela manhã, numa entrevista para uma universidade americana, que o documento do Papa, Laudato Si, é um dos documentos mais importantes do momento. Porque ele, com muita força, com muita coragem, coloca o dedo numa ferida, com muita delicadeza, com muito carinho, com muito cuidado. O Papa Francisco, primeiro ao acolher esse nome de Francisco, relembrando a Francisco de Assis, o patrono da ecologia mundial. Por outro lado, chamando atenção para a importância da valorização dos pobres, para o combate à desigualdade. Então, o Papa, na Laudato Si, ele estrutura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capítulos. Em todos eles, a igreja chama atenção, dizendo, olha, seja cristão, não cristão, seja cristão de qualquer denominação, ou a gente cuida da terra, ou a gente não terá futuro. Hoje,
o Papa chamou atenção novamente para o Dia Mundial da Água. Ele tem uma sensibilidade grande para as questões da criação. Caíssa, mais de 80% do nosso corpo é água. E a água tem um sentido simbólico do nosso batismo enorme para nós cristãos. Portanto, e no Brasil é muito gozado porque essa data de hoje, o Brasil teve um papel muito importante, porque o Dia Mundial da Água surgiu em 92, quando no Rio de Janeiro se discutia a Agenda 21. Mais precisamente, o capítulo 18 da Agenda 21, que trata sobre recursos hídricos. Lá, ou seja, aqui no Brasil, se inscreveu uma data fundamental para a humanidade. Portanto, eu penso que a cada dia que passa, eu percebo que seja aqui na TV Pai Eterno, seja nos veículos cristãos, seja na TV, na Vatican News, que eu acompanho por aqui também, na TV Pai Eterno, nas exortações do Papa, eu percebo uma grande abertura para a gente começar a cuidar da nascente que está aqui perto da gente. Começar a cuidar do lixo que está na nossa porta. Começar a cuidar e dar valor às pessoas que protegem o meio ambiente. Portanto, eu entendo, Caíssa, que nós cristãos estamos num momento muito importante de dar vazão. Eu quero parabenizar a TV Pai Eterno pela evangelização. Não tem jeito, gente. É pela palavra de Deus, é a tocar o coração das pessoas. Assim, nós tomaremos cuidado da nossa criação. Agora, Paulo, me corrija se eu estiver errado. De uns tempos para cá, principalmente depois da Eco 92, se firmou o conceito de produtores de água, principalmente pessoas que trabalham o agronegócio de um modo mais responsável e que têm nascentes ali na sua propriedade. Nós temos muita gente que nos acompanha que trabalha com a realidade do agro. E nós vemos uma série de situações que colocam quase que em oposição o agro com a ecologia responsável ou com essa perspectiva de produtores de água. Eu queria que você falasse um pouco para nós sobre esse termo, né? Como é que alguém pode ser entre aspas, produtor de água diante de uma realidade de um bem finito que nós às vezes não damos o verdadeiro valor. Por isso que nós celebramos esse dia para que nós recobremos a consciência, né? Olha, Padre Hélito, muito bem lembrado. Esse é um exemplo concreto e talvez o Papa Francisco tenha tido muito cuidado de fazer um discurso de proteção ambiental, mas sem exclusão, respeitando a diversidade. O agro tem um papel fundamental e importante no Brasil e no mundo. E uma ampla parcela do agronegócio vem chamando atenção para a importância, para o equilíbrio entre produção e proteção ambiental, entre desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. Esse é o desafio. O produtor de soja, ele produz soja. O produtor de milho produz milho e já tem pessoas, muito obrigado por fazer essa lembrança aqui, já tem pessoas produzindo água. O que ele fez? Ele foi lá, cercou a mata ciliar dele, protegeu a nascente da sua região e aonde produzia-se pouca água, esse produtor está ajudando a aumentar o volume de água ali para aquela bacia hidrográfica. Esse conceito surgiu exatamente no conceito dos chamados comitês de bacias hidrográficas e juntamente com o incentivo da ANA, a Agência Nacional de Água. Esse é um exemplo concreto do que é possível fazer em proteção ambiental.
E olha, a gente precisa parar de achar que eu sou mais certo que o outro. No agronegócio e na agricultura familiar, tem espaço para todo mundo, Padre Eliton e Caísa. O que nós precisamos é resgatar o discurso da unidade, o discurso do cuidado, respeitando cada produção, o que cada um está fazendo. Portanto, esse conceito de produtor de água merece ser acompanhado, cuidado, e você que está nos ouvindo, cuide do córrego, do riacho, da nascente que tem aí perto da sua casa e procure a prefeitura local e diga, olha, eu quero ser um produtor de água. Aqui já tem esta iniciativa. Se não tiver uma boa oportunidade para você conversar com o vereador perto de você, com o prefeito perto de você, porque aqui no estado de Goiás, a SEMAD, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, está incentivando o produtor de água. Ô Paulo, e quando o padre fez a pergunta, a questão da água, né, que você foi explicando, deu para perceber até o que o Papa diz, que pensar em meio ambiente não é um pensamento individualista, mas nós temos que pensar como um todo, e ele fala muito isso. Enquanto a gente não aprender a pensar como um todo, a gente não vai ter essa visão de cuidado com o meio ambiente. Exatamente, Caíssa. E nós, talvez a nossa mensagem evangélica seja mais desafiadora, porque é um dever nosso promover esse debate da unidade. É um dever nosso promover o diálogo. O Papa Francisco terminou de chegar de uma viagem ao Iraque. O que ele foi fazer lá? Dialogar. Dizer, olha... Portanto... Paulo, vou pedir para você retomar essa resposta justamente quando você estava falando do que o Papa foi fazer no Iraque, porque nós estamos tendo um probleminha, um pique na internet, para você recomeçar, para a gente não perder o fio do seu raciocínio. Pegando o gancho da Caísa, o Papa foi ao Iraque e a primeira coisa que ele chegou e pediu lá, falou, olha, perdão, desculpe, eu estou aqui para construirmos um mundo melhor juntos, para cuidar da igreja local, nossa, mas para cuidar do desenvolvimento de um país marginalizado. Uhum. Então, olha que exemplo. Francisco de Assis fez isso. Ele saiu da Perúsia e foi ao Oriente se encontrar com o sultão. Olha o exemplo do Papa Francisco, visitar um país no momento de pandemia, num momento difícil, num momento complexo, mas o que o Papa sinalizou para o mundo? Nós, cristãos, somos do diálogo. Nós queremos construir uma pauta do amor, uma pauta da fraternidade, uma pauta da convivialidade, essa expressão da Laudato Si. Ou seja, portanto, esse é o momento do diálogo, é o momento do esforço, o esforço de todos os segmentos. Eu dizia, nós estamos fazendo nossos encontros entre nós irmãos virtuais. Nossa celebração é toda quinta às 17h30. E a gente estava dizendo exatamente isso. Olha que momento rico. Nós temos que tirar um aprendizado dessa pandemia. A pandemia, no lugar de nos distanciar, tem que nos aproximar. Eu estava vendo o Padre Eliton dar as explicações sobre a visita ao santuário de 2 em 2 metros. Ou seja, é possível a gente se cuidar, mas também cuidando do outro. Então, parabéns essa iniciativa da gente acolher a dimensão da espiritualidade nesse momento tão difícil da sociedade, é muito importante. Agora, Paulo, eu sei que pela sua vivência e até o interesse que você manifesta em conhecer e reconhecer as iniciativas da igreja com relação ao meio ambiente, até porque você, como gestor, você como um estudioso da realidade do meio ambiente, você tem uma história nessa área. Eu queria que você falasse um pouco para quem está em casa. No momento passado, você já esteve aqui no programa
falando sobre a Laudato Si, explicando especificamente os pontos. Eu queria que você retomasse aquele conceito firmado pela encíclica do Papa, quando ele fala de ecologia integral. O que significa pensar em ecologia de forma integral? Olha, esse é um conceito central da Laudato Si. Esse é um conceito que, inclusive, o Papa Francisco deu muito ouvido aos latino-americanos. Esse conceito da ecologia integral foi um conceito que teve uma insistência de pessoas, de ambientalistas da América Latina, da juventude, jovens latino-americanos, e que o Papa deu muito ouvido a ele. E ele é central na Laudato Si. Por quê? Porque é o conceito de que nós somos um. Nós somos um com a Terra. Nós somos, para usar uma expressão de um místico cristão, Eckhart, nós fazemos parte de uma unidade mística, de uma unidade que Pai, Filho e Espírito Santo são um. Nós somos um com a natureza. Nós somos um com a natureza. Quando João batiza Jesus, e Jesus, naquela humildade de ir até João, e ele batiza com água, e depois nós fomos batizados pelo Espírito Santo, na verdade, esse Espírito Santo veio das águas. Ele veio por essa imensidão. Porque, Padre Eliton, nosso planeta, 70% da cobertura do planeta Terra é água. Apenas 30% é terra. Olha que coisa fantástica. Então, a nossa unidade é a unidade com toda a criação e com todos esses elementos. E às vezes tem pessoas que têm uma dificuldade de conviver com o irmão evangélico, com o irmão espírita, com o irmão de outra denominação. O Papa está dizendo, olha, seja entre cristãos, seja nas 190 nações do mundo, nós temos que caminhar em busca da unidade. Então, a ecologia integral é um conceito que vem da física, né? Especialmente da termodinâmica, que resgata a integralidade entre sujeito e objeto. Sujeito e objeto é um só. Não adianta falar naquela visão cartesiana que às vezes nós aprendemos lá atrás. De um lado está o sujeito, de outro lado está o objeto. Não. Por que nós guardamos essa mística de que a nossa unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma família? O conceito de ecologia integral remonta a esse conceito, Padre Eliton, de família cristã, que tem em si uma unidade. Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos uma unidade. E a ecologia integral dá conta dessa totalidade. Tá certo. Paulo, eu quero agradecer aqui a oportunidade da gente conversar. Quero que você deixe uma mensagem antes da gente terminar para as pessoas que estão nos acompanhando sobre esse dia que a humanidade é convidada a celebrar o Dia Mundial da Água. Olha, eu quero agradecer a vocês dois inicialmente. Eu quero mandar um abraço ao Padre Robson, esse momento difícil que ele está vivendo, mas um abraço fraterno, bem forte, carinhoso a ele. E quero dizer que a todos vocês que acompanham aqui a evangelização da TV Pai Eterno, aqui é um espaço do respeito, do cuidado, da proteção, da espiritualidade, da compaixão. Você que está nos assistindo, saiba que esse espaço é um espaço integral, sagrado, que quer cuidar de você, mas quer cuidar de você de maneira integral. Quer cuidar das suas dores, mas também das suas esperanças. Portanto, eu vejo o trabalho de vocês com uma luz evangelizadora. E aproveito para finalizar dizendo: cuidemos uns dos outros, evitemos o desperdício.
A água não é para lavar calçada, a água não é para lavar carro, a água é para a gente tomar, matar a sede, se proteger. Por isso que a água não é mercadoria. A água é um valor simbólico universal. Parabéns, Padre Elito. Parabéns, Caíssa. E eu me confraternizo com os meus Amém. irmãos que acompanham o trabalho de vocês. O trabalho de vocês é um trabalho de Deus. Os redentoristas estão cumprindo com uma missão evangelizadora. Lá atrás era pequenininha. É isso Lá mesmo. atrás. Agora está crescendo. Assim. Então, olha, como confrade, eu quero dizer da minha alegria, da minha satisfação de participar de um espaço que é para construir. Essa emissora é para construir, não é para destruir. É para unir, não é para desunir. É para cuidar, não é para abandonar. Isso. Esse é o papel evangelizador da TV Pai Eterno, que eu fico muito grato de compartilhar com vocês. Nós agradecemos, viu, Paulo? Até porque o Paulo tem uma experiência junto dos redentoristas já de muito tempo, né? Você ainda é muito jovem, mas então, a gente sabe que você também é muito próximo da nossa missão. E bom também te ouvir, bom ouvir experiências de quem conhece o meio ambiente e com uma visão cristã nos ajuda a se aproximar desse tema que muitas pessoas pensam que às vezes pode estar à margem daquilo que é a vivência da fé. Quando o Papa Francisco nos convida a olhar isso com centralidade e integralidade na nossa experiência, com tudo que nos cerca como parte desta realidade criada.